Olá família, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Gesiel Lira e nós estamos aqui para mais um dia de estudo bíblico com o livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E o dia que estamos é o dia 10, o tema é a essência da adoração. Mas antes de iniciarmos esse estudo bíblico, peço sempre a você, se você estiver gostando do conteúdo, compartilhe com seus amigos, se inscreva, dê um like lá para dar uma valorizada, ok? Deus abençoe. Então vamos lá. A essência da adoração. Entreguem-se completamente a Deus a fim de fazerem o que é direito. Romanos capítulo 6 e versículo 13. A essência da adoração está no ato de render-se, de entregar-se totalmente. O problema é que a cultura atual, nós aprendemos que nós nunca podemos nos render, nós nunca podemos facilitar, a gente precisa sempre discutir, sempre competir e que vença o melhor. A palavra render-se, ela tem uma conotação diferente do que nós vamos tratar aqui, né? Por exemplo, quando alguém está sendo assaltado, precisa se render. Mas aí ele se rende por conta de medo. Aqui é diferente. E aí, 1 João capítulo 4, 9, João escrevendo na sua carta, diz assim: entregamo-nos a ele não por medo, não é por medo, ou obrigação, mas por amor, porque ele nos amou primeiro. Paulo também, em Romanos, escrevendo aos Romanos, ele diz aqui no capítulo 12, versículo 1, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então o apóstolo Paulo agora está ensinando a gente se entregar completamente como sacrifício vivo. E a causa disso, ele diz que é a misericórdia divina. E o que é misericórdia divina? A palavra misericórdia, ela vem de duas palavras, miserere, que significa miséria, e corde, que significa coração. Então Deus, ele sente a miséria do homem no coração dele, e aí age através da sua graça. Observe nos primeiros 11 capítulos de Romanos, você estude depois, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a graça. Ele ensina os romanos sobre a graça, discorre sobre a graça, dizendo, olha, a graça é algo que vocês não merecem, é o sacrifício de Jesus, e mesmo sem merecer, você não precisa entregar nada. É o ato de amor máximo de Jesus, é a graça que é o próprio Cristo. Mas existem 3 barreiras que impedem a gente totalmente de se render a Cristo, que são elas o medo, o orgulho e a confusão. Então nós vamos trabalhar aqui em 5 pontos para aprendermos a se render e viver completamente para Cristo. O primeiro deles, posso confiar em Deus? Como você vai se render a alguém que você não confia? Como eu já disse, se render por medo é uma coisa, mas se render a Deus é um ato de amor. E para isso precisa confiar, mas a pergunta é, nós podemos confiar em Deus? E faz 10 dias já que nós estamos estudando e aprendemos que Deus entregou o seu único filho, Jesus, para morrer por nós. Esse é o ato principal de amor, é a graça sendo revelada a nós. E eu te pergunto, como não se render a alguém que entregou a sua vida por amor de nós, mesmo nós sendo pecadores e não merecendo esse amor? Eu diria para você que é impossível. Então Romanos 5:8, Paulo diz assim, Deus prova seu amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. É como se Deus enviasse seu Filho e Jesus dissesse assim, eu prefiro morrer a viver sem você. Olha que lindo isso aqui. Bom, mas vamos lá, o segundo ponto é admitindo as nossas limitações. A pessoa, ela só chega no ato de rendição quando ela observa que ela é limitada, que ela não vai conseguir realizar algo, que ela não vai conseguir conquistar algo pelos seus próprios méritos, pelo seu esforço. Ela faz de tudo, corre durante anos e tenta e nada acontece.
Aí você precisa reconhecer que você é limitado. E quando você reconhece que você é limitado, então você agora está se rendendo a Deus. Quando lá no Jardim do Éden, Satanás disse para a mulher assim: vocês serão como Deus. Ela está mentindo, colocando ali no coração de Eva uma mentira, para que a mulher e o homem nunca viesse precisar de Deus. Mas quando entendemos que Deus é suficiente a nós, nós então nos rendemos a Ele e assumimos as nossas limitações. O terceiro ponto é: o que significa rendição? Rendição significa sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Você vai vivendo a vida e vai fazendo aquilo que precisa ser feito. E aí chega num determinado momento que você vai precisar fazer algo e quando você faz, você não consegue. Aí você tenta de uma outra maneira e não consegue. E aí o que você precisa fazer? Você precisa sacrificar o seu orgulho, sacrificar a sua vida, porque senão aquilo não será mudado. Você vai passar a vida inteira, vai morrer frustrado. Por quê? Porque você não se rendeu, você não sacrificou. A partir do momento que você entende que a essência da adoração é render-se a Cristo, você se entrega totalmente. Pai, faça da maneira que você achar melhor. E aí você vai ver que as coisas começam a dar certo. Bom, quarto ponto é a bênção de se render. Agora nós vamos falar de algo maravilhoso. Quando você se rende ao Senhor, você então agora vai ser participante da bênção completa prometida a todos nós. Você precisa entender que a bênção de Deus está para aqueles que se rendem. Observe 3 situações abençoadas de alguém que se rende. Vamos lá. Primeiro, você sente paz. Então, pare de discutir com Deus. Concorde com Ele. Aí você vai ter uma vida de paz. Segundo, você vivencia a liberdade. Sim, mesmo entregando a Deus a sua vida, você viveu a liberdade. Porque você faz o que quiser, porque você está. Quando eu digo fazer o que quiser, não é pecar. Mas quando você se rende a Deus, você vive uma liberdade. Porque até então você está preso no seu orgulho. Você está preso àquilo que você acha certo. E quando Deus, que é certo, mostra para você o caminho certo, então você vive uma liberdade dentro daquilo que é o melhor para você. E em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. As batalhas mais difíceis que você travar, você vai experimentar o poder de Deus. Tentações, dificuldades, desemprego, lutas que muitas pessoas não conseguem vencer, mas quando a gente se rende ao Senhor, nós temos a bênção da paz, nós temos a bênção de ter a liberdade, nós temos a bênção de experimentar o poder de Deus na nossa vida. E quinto, a melhor maneira de viver. Quando você se rende ao Senhor, você vai observar que o seu dia a dia será maravilhoso. E isso não é um ato emocional. No momento que você se emociona e sente algo maravilhoso através de uma música ou de uma pregação, não. Você precisa ser intencional. Quando você se rende a Deus, então você vive uma vida totalmente melhor. Porque muitos, cedo ou tarde, vão se render a algo. Quando alguém trabalha uma vida inteira e não consegue a sua casa própria, e aí ele deixa se corromper pelo que é errado para conquistar algo, mas não é uma conquista. Então, cedo ou tarde, alguém vai se render, mas vai viver uma vida errada, de pressão, de culpa, de medo. Mas se você se render a Cristo, você vai viver o melhor da sua vida. Olha aqui que interessante. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona.
Entende? Então, que Deus abençoe a tua vida e entenda que você precisa se render a Deus. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: a essência da adoração é a rendição. Versículo para memorizar: entregue-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6:13. E uma pergunta para meditar: que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.